Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista. O programa onde cada ponto de vista é a vista de um ponto. E hoje nós vamos discutir a problemática do sistema prisional brasileiro. Para isso, os nossos convidados que hoje se apresentam conosco. Professora Fernanda Matsumoto, que é diretora de Instituto de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Educação. Ivo Galdino da Silva, que é acadêmico de Direito, terceiro ano aqui da Unipar, está desenvolvendo uma belíssima pesquisa com relação à prisão no Brasil. E o professor Vanderlei Stevanelli, do Núcleo Penal de Assistência Jurídica da Unipar. Sejam muito bem-vindos e você em casa também, muito bem-vindo para essa temática que é importante e imprescindível nós debatermos no nosso programa. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, voltamos já já com o programa Ponto de Vista. O programa Ponto de Vista está de volta, hoje debatendo sobre o sistema prisional brasileiro. Professora Fernanda, para a gente calibrar a nossa discussão, o nosso debate, a nossa temática em torno desse tema que é importantíssimo, basicamente, apoiado na lei, do lado jurídico, do lado legal, qual é a finalidade da prisão no Brasil? Ou melhor, a prisão de modo geral? Sim. A finalidade da pena, que é, no caso, a pena privativa de liberdade, é cumprida num presídio, numa penitenciária, a finalidade da pena, no âmbito teórico, é punir e ressocializar. Gostei do teórico. Exatamente. Por que você deu ênfase no teórico? Eu costumo dizer, André, que no sistema prisional brasileiro nós temos a nítida expressão da fábula do cão que vive correndo atrás do próprio rabo. Ou seja, não tem início, não tem meio, não tem fim, quiçá solução. Né? No âmbito teórico, nós deveríamos nos utilizar do sistema prisional para punirmos as pessoas que cometem crimes, né, que não respeitam os bens jurídicos da sociedade, mas ao mesmo tempo que puníssemos essas pessoas, pudéssemos também ressocializar essas pessoas, para que elas pudessem ser devolvidas à sociedade melhores do que elas entraram. Não é só o fato de retirar, mas Não. retirar e reeducar para a reinserção. Porque todas elas são devolvidas, de uma forma ou de outra. Então, qual é a finalidade do sistema? Punir, porque a pessoa tem que pagar, sim, pelaquilo que fez. É a questão da responsabilidade. Questão de justiça. De justiça, claro. Agora, a partir do momento que o Estado pega essa pessoa, retira da sociedade para puni-la, sabendo que ela vai ser devolvida para a sociedade num dado momento, é necessário que ele torne esta pessoa melhor. Porque senão, nós vamos estar, e é o que está acontecendo, nós vamos estar utilizando dinheiro do erário público, para tornar a pessoa pior. O Estado ele é eficiente no fato de retirar do convívio, no caso de prender, mas de reinserir, ele tem dificuldades ou não? Muita dificuldade, André. Muita. Eu posso dizer a você hoje que nós temos um índice de reincidência no Brasil que vai de 60% a 85%. 85%? Dependendo do estado. Então, veja, né? Se nós pegarmos hoje 100 pessoas que estão sendo colocadas em liberdade, em alguns estados no país, 8 delas reincidirão. E detalhe, reincidirão em crimes mais graves. Muitas vezes elas entraram, hoje no sistema nós temos um grande percentual de pessoas apenadas por crime contra o patrimônio, né? Que são crimes graves sim, mas não tão graves quanto aqueles em que ocorre com o crime organizado hoje em dia, em que há sequestro, homicídio, tráfico de entorpecentes, enfim, que é o crime organizado. E essas pessoas saem catedráticas no crime organizado. Então, em se tratando desse altíssimo índice de reincidência, eu digo até inaceitável, né? Eu digo que o Estado não está conseguindo cumprir o seu papel. Sim. Certamente. Ivo, esse tema aqui é bem interessante, mas dolorido, sofrido da sociedade. Muito difícil. E me parece que você se encantou pelo tema na sua pesquisa teórica do curso de Direito. Aí está pensando no teu trabalho de conclusão apontar para essa iniciativa da questão da prisão. Exatamente. Qual que foi o motivo disso? Primeiro, é um tema polêmico que a sociedade discute muito acerca desse ponto de vista, acerca desse tema.
E depois lendo o que a professora Fernanda já publicou, quem gosta de leitura nessa área, leu o artigo da professora, se encanta mais ainda. Mas olhando para a sociedade, há que se pensar em uma solução urgente a respeito das prisões do Brasil. Como bem colocou a professora Fernanda, não basta apenas tirar essa pessoa da sociedade e colocá-la num lugar onde ele fica privado da sua liberdade. Há que se ter políticas públicas para que essa pessoa, quando retorne à sociedade, volte a ser um cidadão melhor. O que tem acontecido, e no nosso trabalho nós intitulamos prisões sucursais de crimes, porque ali dentro é a escola da marginalidade. Veja um cidadão que entrou na prisão por um delito simplesinho, também colocado pela professora, um delito simplesinho. Em contato com aqueles outros detentos de alta periculosidade, ele recebe ali uma carga, uma gama muito grande de informações, e que haja vista, no indústrio de Natal, entre outros, das mães, o cidadão ele sai 2, 3 horas depois, ele está no mundo do crime novamente. E normalmente com ilícitos, né, com problemas muito maiores com que aqueles que ele foi apenado. Então, as prisões não têm cumprido o seu papel, ao contrário. O cidadão, quando ele é apenado, quando ele sai da reclusão, por qualquer motivo, pelo indulto ou por cumprimento de pena, ele fica expert no assunto, ele volta um verdadeiro marginal. Infelizmente, a comprovação disso, como já disse aqui, é a reinserção na sociedade que ela não tem acontecido. Reinserção na prisão, um índice altíssimo e com ilícitos muito mais graves. A professora citou que mais ou menos 85% em alguns estados em alguns do Brasil. estados, né? Correto. Nas tuas pesquisas, você conseguiu perceber quais os fatores que possibilitam que a pessoa não caia no mundo do crime e que caia no mundo do crime, não? Olha, aqui nós temos um leque muito grande. Por exemplo, eu e você não contrataríamos um ex-detento. A participação social é fundamental nisso. Exatamente. Né? Nós temos problema para receber essa pessoa, mesmo porque, se ela viesse 100%, ou talvez lá uns 90%, cumprir o seu papel, a sua pena, se ele voltasse bem, mas infelizmente a gente sabe que quando ele sai de lá, ele sai pior. A gente tem dificuldade, não deveria, mas tem dificuldade em reinseri-lo. E aí nós fazemos o quê? Nós generalizamos. Todos os ex-detentos são ruins, na nossa concepção. Então começa por aí. Além do que, ele sai pior mesmo. Infelizmente está acontecendo assim. O senhor Vanderlei, o Ivo comentou para a gente, a pessoa também apontou as deficiências do Estado. Mas também tem o outro lado da moeda, né? A participação da sociedade. Como é que o senhor analisa a participação da sociedade no tocante à questão do ex-detento? Olha, o que eu posso colocar é o seguinte. Por exemplo, a Unipar. Nós temos um núcleo de penal e processo penal, que inclusive é de orientação aos alunos, entendeu? Que faz o atendimento aos presos, aos que respondem processo na área criminal, entendeu? Então, eu vejo na área social a Unipar atendendo esse setor. E veja que na área jurídica, nós aqui fazemos um atendimento a praticamente 90% dos processos que tramitam nas primeiras e segunda varas criminais de Umuarama. 90%? 90%. Preso, a maioria são carentes, não tem condições de contratar advogado. E quanto a essa parte, André, o que eu posso dizer é o seguinte: o judiciário tem dado a resposta. Nós, na parte da advocacia, do atendimento ao carente, os juízes, o Ministério Público, entendeu? E o preso, com relação à pena, também tem obtido os benefícios. Quanto, professora Fernanda, Ivo, a obtenção da progressão da pena. Então, o setor carcerário, notadamente na parte das cadeias públicas, há a superlotação, mas tem sido atendido nessa parte e diminuído essa carência. Inclusive agora, na nossa região, com
o funcionamento da penitenciária de Cruzeiro do Oeste deve desafogar esse setor. Mas me permita, Vanderlei, Pois não. que o Vanderlei está falando uma coisa muito interessante, que é a questão do papel social da universidade. Veja, André, graças a Deus, numa cidade como Moarama, que provavelmente esteja já com mais que o dobro do que o máximo, perdão, de vagas, já está mais que o dobro, né, Vanderlei? Sim. De detentos, a Unipar. Então, a Unipar, veja bem, 90% Dos casos desses casos, de quem está lá e de quem está fora também, que está respondendo seus processos. Isso é A Unipar atende gratuitamente. Agora eu lhe pergunto, onde é que está o Estado nisso? Porque, suprindo. e se nós não estivéssemos aqui, como estamos em Guaíra, como estamos em Paranavaí, como estamos em Francisco Beltrão? Porque, veja, hoje no Brasil são mais de 500 mil presos. 500 mil presos. É mais do que a população de Londrina, me permita se eu não estiver errada. Perdão, me corrija se eu não estiver errada. Desses 500 mil presos, há 300 mil vagas. Há 200 mil detentos a mais do que o número de vagas. E o Estado não tem defensoria pública para suportar tudo isso. Então, se nós não tivermos instituições como a Unipar e como algumas outras que fazem esse papel social, o judiciário não tem como dar a resposta. Não, e fazem porque tem falhas do outro lado do Estado. Sim, e porque tem responsabilidade social, Sim. né? Então, A Unipar, enquanto sociedade, tem feito seu papel. mais do que o seu papel. Mais do que o Mais. seu papel, ela vai além do que? Aquilo que deveria o Estado cumprir, a Unipar, como sociedade, tem feito seu papel. E Tá além suprindo. do papel. Interessante. O assunto é polêmico mesmo, interessantíssimo. A gente vai para o nosso intervalo e volta já já, debatendo mais algumas ideias sobre prisões no Brasil, sobre penas e ex-detentos. É rapidinho, a gente volta já já, num piscar de olhos, com o programa Ponto de Vista. O programa Ponto de Vista está de volta, comentando sobre o sistema prisional do Brasil. Professora Fernanda, a gente discutiu no bloco anterior essa questão do Estado, da sua morosidade no fato dos julgamentos, de sua atuação na questão do sistema penitenciário. Existem motivos para elencar essa morosidade do Estado? Sim. André, eu costumo dizer que talvez o foco esteja direcionado para o lugar errado. Porque, veja, entre 2003 a 2009, o Estado gastou R$1 bilhão na ocasião para construir 97 estabelecimentos penitenciários e reformar 37. Naquela ocasião, havia um déficit de vagas, 60 mil vagas, naquela ocasião. Em 2003. Entre 2003 e 2009, tá? Hoje nós temos um déficit de 200 mil vagas. Então, perceba a fábula do cão correndo atrás do próprio rabo? A questão não está em construir presídios. Era como se nós disséssemos assim, bom, então vamos construir hoje 40 presídios. Né? Vamos construir 400 presídios, com 500 vagas cada presídio. Nós estaríamos resolvendo o problema? Não, porque o problema não está só em conter a criminalidade. Está em por que é que está acontecendo a criminalidade. Então, eu acredito que o Estado, ele não pode só minimizar construindo, dando lugares para essas pessoas. E detalhe, André, só no estado de São Paulo, há 150 mil mandados de prisão sem cumprir. 150 mil. Só no estado de São Paulo. Então, se todos os mandados fossem cumpridos hoje, não teria lugar. Não teria espaço. Mesmo que nós construíssemos milhares de presídios, nós não teríamos espaço. A saída não é só a construção de espaço. Não, em hipótese alguma. Eu acho que a saída a longo prazo, é claro, é investir pesadamente em educação, nos direitos sociais da pessoa humana. Né? E claro, para aqueles casos em que não tem jeito mesmo, que a pessoa transgride, independente de sua condição humana, aí sim construir presídios. Sim. Último recurso. Último recurso.
porque isso é uma bola de neve, é um círculo vicioso, é algo que não tem início, nem meio e nem fim. Ivo, nas tuas pesquisas, você abordou a questão das prisões, mas na minha mente, quando se fala de preso, de prisão, eu não posso pensar só num indivíduo isolado de um contexto social e contexto familiar. Como é que fica a questão da família também do preso? Que processos ela sofre? Como é a vida de uma família de um detento? Eu quero dar um passo atrás para falar sobre família. Vamos imaginar um casalzinho hoje que se casa e que ainda vivemos num país em que nem todos se graduam. Por conta disso, o índice salarial é muito baixo. Então, com um valor um pouquinho menor, que ele recebe todos os meses, e aí nasce o filhinho que quer aquilo, algumas pessoas que não têm a formação de caráter correta, ele acaba buscando subterfúgio, ele vai para a criminalidade. Lá na penitenciária, ele vai receber a visita dessa esposa, essa querida esposa que ele deixou por conta de um erro que ele fez no passado. Ele, dentro da prisão, com o contato com vários outros presos de alta periculosidade, já visto a quantidade de droga que é muito grande hoje, traficantes e tudo mais, ele começa a entrar no mundo do crime ali propriamente dito. E ele começa a pedir favores para essa esposinha, que há pouco tempo atrás vivia um casalzinho, a coisa mais linda do mundo. E ela, para fazer esses favores para o seu marido que está lá dentro, ela começa a entrar também nesse mundo. Sofre o preso, sofre a família, imagina esse filhinho com o pai detento, a mãe já entrando no mundo do crime para fazer favores para o pai. Em pouquíssimo tempo, a mãe também vai ser apenada, porque ela vai cair, não tem jeito. A prisão é um tentáculo que vai sugando gente mais ou ao menos redor? isso. Mas vai sugando, sabe? É um mal, infelizmente, o crime faz parte da sociedade, isso não tem jeito. Só que nós vivemos numa política social, como bem disse a professora, de uma forma tão vaga, nós não cumprimos a nossa Constituição, os princípios básicos do ser humano, que a gente acaba quase que por colocar pessoas dentro da prisão. Então, virou um ciclo vicioso e o número de processos tem aumentado. Eu estive verificando essa semana, em 2011, houveram mais de 4.000 detenções. Isso, possivelmente, parte disso vai gerar processo. Desse grupo, parte vai para a prisão e vai aumentando. Agora, você imagina o constrangimento dessa esposa, dessa mãe, dessa filha, dessa irmã, que chega até uma prisão para visitar o seu parente. A situação que ela vai se encontrar naquele momento é muito chata, é uma humilhação muito grande. Mas depois da primeira, segunda, terceira visita, vai se familiarizando com aquilo ali. Se habitua. Ela vai se habituando com aquilo ali, vai se tornando normal e faz um favorzinho hoje, amanhã. Essa pessoa, a tendência a entrar também no mundo do crime é muito grande. É a prisionização. Prisionização. É trazer a família para dentro da prisão. Está aprisionada extramuros. Extramuros. Exatamente. O que a prisão faz para a família do detento. E que, por conseguinte, se não houver políticas nesse sentido, e eu trabalho muito em cima dessa área, educação e condição de sobrevida, nem de vida, de sobrevida. Veja, nós moramos numa cidade em que o salário mínimo dos R$ 622, em média, uma habitação aqui, uma locação de imóvel, R$ 450. Como se vive? Então, dando um passo atrás, imagina para onde nós estamos caminhando. Políticas públicas e educação. Eu creio que é assim, não, eu concordo e assino embaixo da palavra da professora. Você não tem que construir mais presídios. Tem que encontrar uma maneira de tirar essas pessoas lá de dentro e não permitir que elas voltem lá. Aí resolve. Senhor Vanderlei, ainda nessa temática do detento, uma vez ouvi um comentário de senso comum que tem muitos detentos que cumpriram a pena e ainda continuam na prisão. É verídico isso ou não? Não, isso não é verdade. Não é verdade? Não. Pode, eventualmente, numa ou noutra situação, dado o grande volume de processos que tramitam no judiciário, ocorrer. Só que hoje, nesse sistema integrado de computadores, é muito raro, não acontece. Os juízes, principalmente os juízes das execuções penais, eles têm todo o andamento do processo, inclusive nessa parte já que seria da execução da pena, entendeu? Então eles têm um acompanhamento. Vamos dizer, o preso, ele foi condenado a X anos de prisão. O juiz tem em mãos os momentos que comporta os pedidos de progressões e o término da pena. Então isso não acontece. Isso é coisa do passado, hoje não existe mais. E o que faz progredir uma pena? Quais são os fatores que podem amenizar o tempo de
De presídio. É, prisão. além dos requisitos legais, que é o lapso temporal, que a pessoa tem que ficar presa, o tipo de crime que ela cometeu, um dos fatores muito importantes que até diminuem o tempo de pena são trabalho Ali e dentro educação. do Exatamente. presídio. Isso quando o sistema oferece, né? Nós temos, por exemplo, e isso vai acontecer só nas penitenciárias, né? Ah, sim, nas cadeias tá na públicas, parte- não. Mas nas penitenciárias, eu posso dizer do estado de São Paulo, porque lá trabalhei, nós tínhamos a Topper, né? De materiais esportivos, tinha inúmeras oficinas dentro Dentro do presídio. dentro da penitenciária que eu trabalhava. Então, alguns detentos costuravam bola, outros costuravam chuteira. E eles têm uma habilidade, por quê? Porque a vida deles é aquilo ali, né? Então, eles acabam voltando a toda a habilidade emocional, enfim, para aquilo ali. Então, eles têm muita habilidade. Então, a Topper, ela tinha várias oficinas, acredito que tenha ainda, para pessoas ali trabalharem. E E os cada presos? 3 dias de trabalho, 3? diminui 1 dia da pena. 3. E os presos que estão ali não são obrigados a trabalhar, é não, livre a não, escolha do trabalho. não, é livre a escolha, eles são remunerados por isso. São remunerados? São remunerados. E o estudo também agora passou a configurar também como uma forma de diminuição da pena. Então, André, o que nós acreditamos? Nós acreditamos assim, que se o Estado cumprisse o seu papel, e aqui nesse momento eu quero, assim, tecer elogios ao Poder Judiciário, que, como disse o Vanderlei, não tem medido esforços. Os nossos juízes, o Ministério Público, eles têm se desdobrado para poder cumprir o seu papel. Mas é que a multidão, eu vou até ser um pouco pleonástica agora, a multidão é tão grande, né? Que às vezes acaba não dando conta. Agora, se o Estado realmente cuidasse do antes e do durante, com trabalho efetivo, educação efetiva, certamente nós viveríamos num país muito mais em paz. Né? Hoje, por exemplo, eu brinco que nós todos somos aprisionados. Todos nós temos grades em nossas janelas, aqueles que podem possuem cercas elétricas. Nós não deixamos mais os nossos filhos caminharem, irem para a escola a pé, irem tomar um sorvete à noite a pé, porque nós temos medo. Então, nós somos aprisionados. Mas porque envolve ali, que é o principal delito que se comete, que é contra o patrimônio. Exatamente. Esse é o principal delito. Sim. O professor Vanderlei Que é o falou uma roubo. coisa interessantíssima. Hoje, a maioria da população carcerária tem de 18 a 25 anos, Jovens assim? muito jovem, quer dizer, vão ser devolvidas muito jovens para a sociedade. Né, Vanderlei e Ivo? Exatamente. E muito mais de 50% dessa população está apenada por crimes contra o patrimônio. Contra o patrimônio. É. Que é a busca da sobrevivência a qualquer preço, vamos dizer. É o ganhar dinheiro fácil. Sim. Né? E isso é alimentado pelo receptador, que compra o relógio, que na loja custa 500, compra por 50, troca por um papelote de droga e por aí vai. É uma situação realmente trágica. Trágica. E olha, André, nós agradecemos muito esse momento que vocês estão nos oportunizando. Eu é quem agradeço. Porque falar sobre o sistema prisional é um tabu. Ninguém gosta de falar sobre o sistema prisional. Porque, infelizmente, a sociedade está tão cansada que a sociedade hoje quer justiça com as próprias mãos. Então, isso que nós estamos falando aqui hoje não é agradável para a sociedade, porque a sociedade está cansada. A sociedade está maltratada. A sociedade é vítima desses 85% de reincidência. Nós somos vítimas. E aproveitando a imagem, para a gente encerrar, infelizmente, o nosso programa que chega ao fim, que a senhora apresentou no começo, né? Desse cão que fica A dando fábula voltas do e cão não sabe lugar. correndo atrás do próprio E rabo. me veio uma vez um estudo que eu fiz de uma etimologia de uma palavra hebraica chamada Sheol,
que é traduzido por inferno, né? Sheol em hebraico significa dar a volta em círculos, é não sair do lugar, é ficar travado, né? É uma situação infinita, como a senhora disse, mas também infernal, né? Infernal. Infernal, essa é a ideia. E é infernal para quem está no sistema e para quem Tá está fora dele. Doutores, muito obrigado, doutora também, muito obrigado pelo tempo de vocês, foi realmente um aprendizado muito profundo para mim. Acho que é um tema que deve ser discutido de peito aberto, de cabeça aberta na sociedade e talvez nosso programa seja um meio para que você em casa também possa mediar essas discussões. Se alguém precisar de alguma orientação, alguma coisa, algum debate, algum interesse, pesquisa, pode entrar em contato com vocês pela Unipar. Sim, nosso professor Vanderlei, por exemplo, Estamos à atua disposição. há muito tempo no Sarchugui, né, que é o nosso serviço de assistência judiciária. O Ivo é nosso aluno e pesquisador. Eu também sou professora aqui da Unipar, né? Eu vou deixar meu e-mail, acho que os também poderiam Sim, deixar. tranquilo. Meu e-mail é fernanda@unipar.br. Simples, fernanda@unipar.br. Simples. O do Ivo Ivo Galdino Direito, @bol.com.br. Ok, e o professor? Vanderlei. Stevanelli, Com dois L's? Dois L's. Dois L's, italiano, né? Stevanelli1, @yahoo, tem o da Unipar, @unipar.br ou yahoo.com.br. Se alguém precisar de alguma orientação, Estamos à disposição. Eu gostaria Obrigado. de deixar uma palavra final. por favor. Eu aprendi que o pai que leva o filho até a porta da igreja jamais vai visitá-lo na penitenciária. E uso para isso alguma coisa que alguém escreveu muito mais inteligente que eu, veio de Deus, que diz assim: ensina o menino o caminho que deve andar, e até na velhice ele não se desviará dele. Está contido na Bíblia e eu gosto muito dela. Faço uso e prática dessas palavras, que eu creio que se grande parte da sociedade também primasse por esse lado, talvez nós nem tivéssemos aqui, o assunto seria outro hoje. Justamente. Mas obrigado mesmo pelo tempo de vocês. Obrigada, Estamos à André. disposição. A você em casa, obrigado pela audiência. Um forte abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau.